A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, que Deus venha abençoar a todos. Estamos aqui com a terceira parte, o terceiro estudo do Evangelho de João. Louvado seja Deus, e vamos crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estudar hoje apenas o versículo de número 14 do capítulo de número 1. Amém, queridos? Mas peço de antemão, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, dê o like no vídeo, ative o sino das notificações e venha nos ajudar nesta obra. Estamos postando aqui esses estudos gratuitamente para você, então nos ajude aí. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando like, se inscrevendo e ativando o sino das notificações. Amém, queridos? Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 14, está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dar o seguinte tema a esse estudo: a realidade da encarnação de Cristo. A realidade da encarnação de Cristo. Amados, o versículo das Escrituras que agora acabamos de ler é bastante curto e, se medido pela quantidade de palavras, mas se o avaliarmos pela natureza do seu conteúdo, veremos que é bastante extenso. Seu conteúdo possui tão grande importância que faremos bem em considerá-lo separadamente. Esse único versículo contém assunto mais do que suficiente para uma exposição completa. A principal verdade ensinada nesse versículo é a realidade da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ter se tornado homem. O apóstolo João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O sentido claro destas palavras é que nosso divino Salvador tomou realmente sobre si a natureza humana, a fim de salvar os pecadores. Ele, de fato, tornou-o homem como nós, em relação a todas as coisas, menos quanto ao pecado. Assim como nós, nasceu de uma mulher, embora de uma maneira miraculosa. Como nós, passou da infância à adolescência e desta à maturidade, tanto em estatura como em sabedoria. Lucas capítulo 2, verso 52. Como nós, também se alimentou, bebeu, dormiu, cansou-se, chorou, regozijou-se, maravilhou-se, sentiu fome, sede, dor, foi movido pela ira e pela compaixão. Por se tornar carne e possuir um corpo, pôde orar, ler as Escrituras, sofrer ao ser tentado e submeter sua vontade humana à vontade de Deus, o Pai. E, finalmente, nesse mesmo corpo, ele veio a sofrer intensamente e derramar seu sangue. Realmente foi morto, sepultado, ressuscitou e ascendeu ao céu. Contudo, em todos os instantes, ele era Deus e ao mesmo tempo homem. A união de duas naturezas na pessoa de Cristo é um dos grandes mistérios do cristianismo. É um assunto que deve ser falado com todo cuidado. Assim como outras, esta é uma grande verdade que deve ser crida reverentemente
e não ser alvo de especulações inúteis. Talvez em nenhum outro lugar achemos uma declaração mais sábia e criteriosa do que a encontrada no 2º artigo da Igreja Anglicana. O Filho, que é o Verbo do Pai, e dele gerado desde a eternidade, o próprio Deus eterno, sendo um com o Pai, assumiu a natureza humana no ventre da bendita Virgem. De modo que duas naturezas perfeitas e completas, a divina e a humana, uniram-se indivisivelmente em uma pessoa, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Esta declaração é de grande valor e é uma linguagem sadia e irrepreensível. Tito, capítulo 2, verso de número 8. Não temos a pretensão de explicar a união das duas naturezas de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nem por isso deixamos de delinear alguns cuidados específicos sobre o assunto. Se por um lado expomos com precisão aquilo que cremos, por outro lado não podemos deixar de declarar com ousadia o que não cremos. Não devemos esquecer que, embora nosso Senhor fosse Deus e homem ao mesmo tempo, a natureza divina e a humana nunca se confundiam. Uma natureza não sufocava a outra. As duas permaneciam perfeitas e distintas uma da outra. Nem por um só momento a divindade de Cristo foi posta de lado, embora às vezes ficasse encoberta. A natureza humana de Cristo, durante toda a sua vida, nem por um momento foi diferente da nossa, ainda que fosse grandemente honrada por causa da união com a natureza divina. Embora seja perfeitamente Deus, Cristo é perfeitamente homem, desde o primeiro momento de sua encarnação. Aquele que subiu ao céu e está sentado à direita de Deus para interceder pelos pecadores é homem e ao mesmo tempo Deus. Apesar de ser perfeitamente homem, ele nunca deixou de ser perfeitamente Deus. Aquele que sofreu na cruz pelo pecado e se fez pecado por nós era o Deus manifestado na carne. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. O sangue com o qual a igreja foi comprada é chamado o sangue de Deus. Atos capítulo 20, verso 28. Embora ele tenha se tornado carne, em um sentido mais amplo, quando nasceu da Virgem Maria, por nenhum momento deixou de ser o Verbo eterno. Seria, obviamente, contrário aos fatos dizer que, durante seu ministério terreno, Cristo manifestou constantemente sua natureza divina. Tentar explicar o porquê de sua divindade é aventurar-nos em terreno que não nos convém. No entanto, afirmar que, em qualquer instante de sua vida, ele deixou de ser plena e completamente Deus, seria nada menos que dizer uma heresia. As admoestações dadas até aqui pode parecer, à primeira vista, desnecessárias, enfadonhas e excessivamente minuciosas, mas é precisamente por negligenciar essas advertências que muitas almas têm sido levadas à ruína.
A união indivisível e constante das duas naturezas da pessoa de Cristo é exatamente o que atribui infinito valor à sua mediação e que também o qualifica a ser o mediador que os pecadores carecem. Nosso mediador é alguém que pode identificar-se conosco, porque é perfeitamente homem, e ao mesmo tempo pode interceder por nós junto ao Pai em um relacionamento de igualdade, porque é perfeitamente Deus. Essa é a mesma união que atribui infinito valor à justiça de Cristo, quando imputada aos que creem. A justiça daquele que é Deus e ao mesmo tempo homem. É a mesma união que valoriza infinitamente o sangue da expiação, derramado na cruz pelos pecadores, o sangue daquele que é Deus e ao mesmo tempo homem. É a mesma união que valoriza imensamente sua ressurreição. Ao ressuscitar, sendo ele o cabeça do corpo dos que creem, ressuscitou não como simples homens, mas como o próprio Deus. Procuremos guardar estas coisas de modo indelével em nossos corações. O segundo Adão é muito mais grandioso do que o primeiro. O primeiro Adão era meramente homem e caiu. O segundo, ao mesmo tempo, Deus e homem. Por isso foi completamente vitorioso. Ao concluir, recebamos essas verdades com um sentimento de profunda gratidão, pois nela existe abundância de consolação para todos os que vêm a conhecer a Cristo pela fé. O Verbo realmente se fez carne, então ele é alguém sensível às aflições do seu povo, pois ele mesmo experimentou o sofrimento ao ser tentado. Ele é todo-poderoso porque é Deus. Assim mesmo, identifica-se conosco porque é homem. O Verbo realmente se fez carne, então ele pode ser um exemplo perfeito para a nossa vida diária. Se tivesse andado entre nós como anjo ou um espírito, jamais poderíamos imitá-lo. Mas por ter vivido entre nós como homem, sabemos que o verdadeiro padrão de santidade é andar assim como ele andou. Primeira carta de João, capítulo de número 2, verso de número 6. Ele é um modelo perfeito porque é Deus, mas também um modelo que corresponde perfeitamente às nossas necessidades porque é homem. Por último, o Verbo realmente se fez carne. Então procuremos ver em nosso corpo mortal uma dignidade real e verdadeira, e não corrompamos pelo pecado. Fraco e vil, como pode parecer, é um corpo que o eterno Filho de Deus não se envergonhou de assumir e levá-lo ao céu. Este simples fato é uma garantia de que ele ressuscitará os nossos corpos no dia final e os glorificará junto com o seu próprio corpo. Amém, queridos? Que Deus venha abençoar as nossas vidas abundantemente em nome de Jesus Cristo. Esse é o estudo de hoje. João capítulo 1, verso 14. Que Deus venha te abençoar abundantemente em nome de Jesus.